mulher quase perde os seus 2 filhos por conta de uma dívida. É isso que eu vou te contar nesse vídeo. Fique comigo até o final para nós vermos o desfecho dessa história. Mas antes eu quero te pedir, se você gostar desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações, para quando eu postar um novo vídeo aqui, o YouTube possa estar te informando. Então vamos lá. Essa história que eu acabei de falar para vocês, ela está registrada na Bíblia Sagrada, no livro de Reis, e eu vou estar lendo aqui um versículo para vocês. Essa história é verdadeira, porque está na Bíblia Sagrada. Então eu vou estar lendo aqui para vocês e mostrando para vocês o perigo das dívidas podem nos prejudicar, podem nos causar. Eu vou pegar minha Bíblia que está bem aqui. Essa história, ela está registrada no livro de 2 Reis. O capítulo é o número 4, do versículo 1 até o versículo 7. Mas eu vou estar lendo aqui para vocês só o versículo 1, e daqui eu vou estar contando essa história para vocês. Vamos lá. Diz assim, o versículo 1. Certa mulher, das mulheres dos discípulos, dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para servirem de escravo. Essa mulher aqui, ela tinha um marido, mas no decorrer da sua vida, ele veio a óbito, veio a falecer. E esse marido, ele deixou uma dívida para essa mulher com esses 2 filhos. E chega um determinado momento da sua vida, bate alguém na porta da sua casa para cobrar essa dívida que o seu esposo tinha deixado. A Bíblia não relata qual era essa dívida, do que era, qual foi o motivo dessa dívida. A Bíblia só fala que ele tinha deixado uma dívida. E ela foi procurar o profeta para poder pedir ajuda a quem pudesse ajudar ela de fato a solucionar este problema que era muito grave. E ela vai contando ali a história para o profeta, e no decorrer da história o profeta pergunta para essa mulher, o profeta Eliseu, pergunta para essa mulher o que ela tinha na casa dela. E no meio da situação ali, quem sabe da angústia, da situação que estava ocorrendo com a vida dela, com a sua família, com seus filhos, ela fala: tua serva não tem nada em casa. Aí depois ela lembra, se não uma botija de azeite, que ela tinha alguma coisa, ela lembra que ela tinha alguma coisa ali. E o profeta, ele instrui aquela mulher para que ela vá, empreste muitas vasilhas, não poucas vasilhas, mas muitas vasilhas, e entre no seu quarto e feche a porta, ela e os seus filhos, e ali um milagre iria acontecer na vida daquela mulher. E aquela mulher, ela seguiu todos os passos que o profeta mandara ela fazer. Eu anotei aqui 3 atitudes, eu vou chamar assim, 3 atitudes que aquela mulher tomou para que o milagre viesse a acontecer na sua vida. Primeira coisa que aquela mulher fez, né? Tudo aquilo que o profeta tinha falado para ela fazer, ela fez, e o milagre ali aconteceu. A primeira coisa que essa mulher ela fez, em primeiro lugar, na minha visão, ela não compartilhou o seu problema, ou melhor, não é a primeira coisa, mas é um pensamento meu. Ela não compartilhou o seu problema, a sua situação com qualquer pessoa.
Ela não saiu falando para sua vizinhança, lamentando aquilo que estava acontecendo, mas ela foi com uma pessoa que podia resolver o seu problema. Muitas das vezes, quando nós estamos em alguma situação, que nesse vídeo eu estou falando situação de uma dívida que aquela mulher estava enfrentando porque o seu esposo tinha deixado, e através dessa dívida ela estava arriscada a perder os seus 2 filhos, a sua herança, o seu maior bem, que era os seus filhos, era a sua família. Mas aquela mulher não se conformou. Ela não ficou de braços cruzados, esperando com que os credores levassem os seus 2 filhos. Mas ela tomou uma atitude e foi atrás de quem poderia realmente resolver a sua situação. E o primeiro ponto que eu anotei aqui, ou a primeira atitude, foi que essa mulher, ela não ficou parada, ela procurou a ajuda do profeta. Eu tô olhando para cá porque é aqui que eu anotei algumas coisas. Ela não ficou parada, ela não se conformou com aquela dívida. Ela podia muito bem dizer assim: não fui eu que fiz a dívida, então eu não tenho que pagar algo que eu não fiz. Só que a sua casa estava ameaçada. Ela estava ameaçada em perder os seus 2 filhos para servirem de escravo para poder pagar aquela dívida. Olha só o perigo das dívidas. A gente, às vezes, sai fazendo dívida por aí, ou inconscientemente, ou conscientemente, mas no final das contas, ela pode nos trazer um grande prejuízo. Mas como aquela mulher já estava naquela situação, ela foi pedir ajuda realmente a quem poderia. E ela não ficou parada. E é isso que eu fico pensando aqui. De repente nós estamos com alguma dívida, com alguma situação que nós não conseguimos resolver sozinho. Às vezes nós cruzamos o braço. E não é bem assim. Nós temos que nos movimentar, fazer alguma coisa para que realmente a gente possa sair dessa situação, possa poder respirar aliviado. E poder dizer assim, que a gente não ficou parado, fazer o que tem para fazer e não ficar parado. Também aquela mulher, ela tem algo dentro da sua casa que ela pode multiplicar. Ela olha para dentro da sua casa, quando o profeta pergunta para ela, e ela diz: olha, a tua serva não tem nada senão um pouquinho de azeite. Quem sabe você está passando por uma situação parecida, com dívida, com alguma coisa que você não sabe mais o que fazer. Olhe para dentro da sua casa, veja o que você tem, que você pode vender, ou que você pode tá multiplicando ali para poder sair dessa situação. Olhe para dentro da sua casa e veja se não tem algo parado ali que você possa usar para poder sair dessa situação. Essa mulher aqui, ela não ficou parada, mas ela agiu de forma sábia e inteligente para não perder os seus 2 filhos. E a segunda atitude aqui que ela tomou, o segundo ponto, foi: ela envolveu seus filhos, contou a sua real situação e agiram. Eu anotei dessa forma aqui. Ela contou aos seus filhos o que estava acontecendo. Porque muitas das vezes você está com uma situação de dívida. Talvez a sua esposa não saiba. Talvez o seu esposo não saiba. Talvez os seus filhos não saibam dessa situação que está acontecendo com você. E aí o que é que acontece? Pensam que está tudo bem e gastam deliberadamente, né? Como se não houvesse amanhã. Mas só você sabe a situação que você está passando. E essa mulher, ela fez diferente aqui. Ela chamou seus filhos e fez eles saberem da situação que estava ocorrendo na sua vida. E o profeta, quando ele instrui ela, ele fala: olha, chama os teus filhos para dentro do teu quarto,
Você pode estar lendo depois esse capítulo aí, que você vai ver que ela fecha a porta do seu quarto e o milagre ali acontece. Mas trazendo aqui para o mundo material, deixe a sua família a par da sua situação. Porque se eles não souberem o que está acontecendo, eles não vão ter noção da situação. De repente bate alguém na porta da sua casa para levar um bem seu. Até que Deus o livre e guarde, você perde até a sua casa por conta das dívidas. Então é muito importante que os seus filhos, a sua esposa, o seu esposo saibam da sua real situação, para que nenhum sejam pego de surpresa. Mas assim eles possam entrar junto com você e poder solucionar essa situação, esse problema que está aí muito grave na sua vida, quem sabe. Então ela envolveu os seus filhos nessa situação, contou a sua real situação, e eles junto ali foram trabalhar para que eles pudessem pagar aquela dívida que estava ameaçando levar os seus 2 filhos. Então, segundo ponto, deixe a sua família a par da sua situação. Quem sabe talvez pessoas estão aí envolvidas em jogos, em coisas ilícitas, e tem perdido muito dinheiro com essa prática. Então não sabe mais o que fazer. Mas conte a sua real situação para sua família e também dê um basta naquilo que está levando todo o seu dinheiro, para você poder resolver essa situação. E o terceiro ponto aqui ela pagou todas as suas dívidas e viveu do resto. No final do versículo 7, que eu vou ler aqui para vocês, diz assim: então foi ela e fez saber o homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teu filho vivei do resto. Olha aqui, quando ela estava na situação complicada da sua vida, ela foi pedir ajuda para o profeta. E o profeta instruiu ela como ela deveria fazer. E ela fez tudo certinho como o profeta ordenou que ela fizesse. Ela não cruzou os braços, ela foi trabalhar. Ela foi pegar aquele azeite que aparentemente não tinha valor nenhum, não significava nada, e foi fazer ele multiplicar. E quando o milagre aconteceu, quando o dinheiro, digamos assim, entrou, ela foi fazer o profeta saber que ela tinha conseguido o milagre. O que é que nós aprendemos aqui? Ela foi pedir instrução ao profeta para ver o que ela deveria fazer com o dinheiro. E ele novamente instrui ela e diz: olha, vai, vende o azeite, paga todas as tuas dívidas, e tu e o teu filho vivei do resto. Então é isso, quando ela estava com o dinheiro na mão, quando algo tinha acontecido na vida dela, ela foi instruída a pagar todas as suas dívidas. O que é isso? Às vezes, quando entra um dinheiro na mão da gente, na conta bancária, seja onde for, vá pagar as dívidas que você está devendo. Não adianta você estar com dinheiro e estar devendo. Ela foi pagar suas dívidas para se livrar daquela situação que estava ameaçando a sua casa, os seus filhos. E o profeta diz mais: olha, tu e o teu filho vão viver do resto. Ou seja, deu para ela pagar as suas dívidas e ela e os seus filhos iam viver do resto. Ela ia saber investir o restante do dinheiro que ela tinha em mão para ela não passar mais por aquela situação. Nós temos que solucionar a raiz do problema e não voltar nunca mais para esse problema, entendeu? Se eu sair de uma dívida, eu já paguei todas as minhas dívidas, então eu tenho que fazer tudo possível para eu não voltar mais para essa situação. E ela vai viver do restante do dinheiro que sobrou.
nós temos que saber multiplicar com a ajuda de Deus o que nós ganhamos. Não fazer dívida desnecessária. Não sair por aí fazendo dívida, porque se nós fizermos dívidas desnecessárias, dívida que vai prejudicar não só a mim, mas vai prejudicar toda a nossa família. Mas essa mulher que ela foi muito sábia e conseguiu reverter aquela situação. E nós também temos que aprender com essa lição aqui. Não voltar para aquela velha situação de dívida e ficar arriscado a perder a nossa casa, a nossa família, os nossos bens materiais que nós já conquistamos. Então, é um caso muito sério. Tome muito cuidado ao fazer uma dívida, porque ela pode lhe trazer sérios prejuízos no decorrer do tempo. Então, gente, era isso que eu queria passar aqui para vocês, sobre essa mulher que conseguiu vencer essas dívidas através, primeiramente, de Deus, das atitudes que ela tomou. E depois que ela fez tudo isso, ela sanou todas as suas dívidas e foi viver com seus filhos tranquilamente. Porque não adianta, às vezes, a gente ter o dinheiro momentaneamente, não pagar a dívida e ficar perturbado, atormentado. Se essa mulher faz ao contrário, com certeza ela ia perder os seus filhos. Mas ela fez tudo como o profeta tinha falado para ela. Então, gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado de coração desse vídeo. Se você gostar desse tipo de vídeo, mais que fala sobre da palavra de Deus, que inclui a Bíblia, porque a Bíblia Sagrada, ela tem um grande ensinamento para nossas vidas. Se você gostar desse tipo de vídeo, deixa aí nos comentários que eu posso estar trazendo mais vídeo assim como esse. Então, até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.